Esta é uma imagem tridimensional do universo captada pelo telescópio James Webb. 5.000 galáxias podem ser facilmente contadas aí. Muitas estão localizadas a mais de 10 bilhões de anos-luz. Nossos olhos, através das lentes do James Webb, vasculham sem cessar o infinito, indo cada vez mais fundo, em busca de respostas a questões que vão além da física. É como se buscássemos descobrir a face de Deus. Esta foto, quando foi apresentada pela NASA, não mudou a nossa rotina, nem houve celebrações nos meios de comunicação. Mas pense nisso. 350 anos atrás, Galileu vasculhava o céu com uma luneta rudimentar, especulando sobre as luas de Júpiter que apareciam como um borrão. Imaginar a Terra como um planeta girando ao lado de outros em torno do Sol era o bastante para ser preso, torturado, condenado a queimar na fogueira. Giordano Bruno foi queimado vivo há 430 anos, somente porque defendeu a infinitude do universo e a existência de outros mundos. Não demorou muito para que a ciência mostrasse que vivemos numa galáxia comum e, mesmo assim, com cerca de 400 bilhões de sóis. Nesta foto, nós vemos galáxias distantes, gigantes, de bilhões e talvez trilhões de sóis. O que estamos vendo é apenas uma pequena parte de um pequeno ponto escolhido aleatoriamente no céu. Neste ponto, foram localizadas mais de 100.000 galáxias por baixo. Olhe de novo e olhe bem para esta foto e reflita. Reflita sobre a revolução que estamos vivendo. Reflita também que enquanto o mundo se consome em guerras inúteis, uma nova realidade está emergindo dos confins do universo. 30.000 anos atrás, éramos criaturas errantes, catando frutos, caçando e sendo caçados. Conscientes da nossa fragilidade, nós nos escondíamos em cavernas e talvez em torno das primeiras fogueiras conseguimos desenvolver a linguagem. Esta foto representa a escalada de uma espécie angustiada com seu destino. Ao dar o crédito do telescópio a esse grande feito, a NASA deveria acrescentar os nomes das primeiras civilizações, dos sumérios aos fenícios, dos persas aos gregos, todos aqueles que ergueram os olhos para o céu, desafiando o medo do escuro. Eu colocaria no crédito dessa foto que acabamos de mostrar o nome de Tales de Mileto. Sem ele, a Grécia não teria contato com os fundamentos da astronomia e da geometria trazidos do Egito, isso muito antes de Cristo. Eu escreveria também o nome de Aristarco de Samos, o primeiro astrônomo a afirmar que a Terra gira em torno do Sol. O mundo esperaria mais de 1000 anos para chegar, depois dele, a essa conclusão. Vale colocar também o nome de Eratóstenes de Cirênia, que calculou 200 anos antes de Cristo a circunferência da Terra, com uma pequeníssima margem de erro. Eu colocaria também os nomes, se eu soubesse os nomes, dos astrônomos incas e maias que preparavam calendários bem elaborados e acompanhavam os movimentos das estrelas, isso bem antes da chegada de Cristóvão Colombo. Evoluímos bastante e a próxima década talvez seja a década que nós iremos descobrir se realmente estamos sós nesse universo. Estamos próximos de descobrir algum planeta com condições mínimas de vida, nem que seja uma vida unicelular. Neste episódio, em que vamos contar um pouco da origem da astronomia, eu vou me concentrar em 5 nomes apenas: Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu e Isaac Newton. E como roteiro eu usei esse pequeno livro, publicado em 1865, por um dos maiores matemáticos que esse mundo já viu, o francês José-Louis Bertrand. Bertrand foi muito mais do que um matemático, ele foi um grande historiador e ao escrever a biografia desses monstros sagrados da física,
Ele fez com todo o rigor científico, trazendo informações que a gente não costuma ver em outros biógrafos. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e estou convidando você a participar de mais um episódio da Minha Bolha, o número 13 já. E desta vez, lembrando as origens da astronomia. Eu aproveito então para pedir para você curtir o nosso programa, se inscrever se não está inscrito e principalmente divulgar. Chame seus amigos, convide um familiar, participe dessa nossa experiência, dessa grande viagem que nós vamos fazer hoje. Quando Nicolau Copérnico nasceu, o Renascimento na Europa estava em plena efervescência. O Renascimento não significava apenas um renascer das artes, nas ciências também. Os filósofos gregos traduzidos pelos árabes estavam fervilhando as mentes de uma Europa que aos poucos saía de 1000 anos de escuridão. Polonês da cidade de Torum, Copérnico ficou órfão com 10 anos de idade e foi criado por um tio religioso. Estava escrito que se tornaria também um religioso. Foi estudar na Itália e em 1501, um ano depois do Brasil ser descoberto, ele foi ordenado cônego da Igreja Católica. A mesma igreja que abrigava a Inquisição, que não aceitava ideias novas quando o assunto eram os astros. Naquela época, a Terra era o centro de tudo. Os planetas giravam em torno de nós. Até o Sol se submetia à Terra. Era o sistema geocêntrico que estava em vigor. Era Cláudius Ptolomeu, um cientista grego que viveu em Alexandria no 1º século depois de Cristo, quem dava a palavra final. Importante lembrar que na época de Ptolomeu, os estudos tendiam a mesclar ciência e misticismo, e nisso ele foi muito bom. Ao escrever o Almagesto, um tratado matemático e astronômico com 13 volumes, Ptolomeu reuniu as observações de Aristóteles, de Hiparco, Posidônio, bem como todo o conhecimento astronômico babilônico e grego. Ptolomeu foi uma espécie de enciclopédia ambulante. Tornou-se uma autoridade sem rival. O seu modelo de universo era conveniente também para uma Europa nas trevas, à espera do fim do mundo. Nas páginas do Almagesto estava a explicação para o dia em que Josué pediu e Deus parou o sol sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aigilon, até que os filhos de Israel se vingassem dos inimigos. Por um dia inteiro, diz a Bíblia, o sol não se pôs. Não. Mesmo com a fé inabalável, o cônego que tanto se dedicara à matemática sabia diferenciar mito da realidade. Ele mesmo revelou que para derrubar as teses de Ptolomeu, precisou beber nas mesmas fontes dos filósofos gregos da antiguidade. Tomei a resolução de reler as obras de todos os filósofos, escreveu Copérnico, para procurar nelas algum indício de outros movimentos das esferas celestes. E havia, sim, muitos indícios, em Nicetas, em Heráclito, em Ecfanto, em Aristarco e em tantos outros. Mas Copérnico guardou suas anotações por quase 30 anos. O livro que mais tarde iria impor a primeira das grandes humilhações à soberba humana de achar que é o centro do universo, esse livro, chamado Das Revoluções dos Corpos Celestes, somente seria publicado no final da sua vida, no ano da sua morte, em 1543. Muito se discute até hoje que a demora foi porque Copérnico tinha medo da Inquisição, da censura e tinha medo de perder o seu cargo na igreja. No entanto, Luiz Bertrand nos dá uma visão mais clara daquela época. As ideias de Copérnico já eram conhecidas em seu círculo íntimo, não havia razão para medo. Copérnico não fazia o gênero do rebelde dentro da igreja, ao contrário, era discreto e leal.
Trabalhava em silêncio com o espírito de um cientista que busca apenas a verdade. Afinal, foram o bispo de Com e o cardeal de Capua que o convenceram a publicar o novo modelo com a posição certa da Terra. E o prefácio do livro é uma carta sincera ao Papa Paulo III, com uma linguagem cheia de dignidade e convicção. Escreveu assim Copérnico, abre aspas, dedico meu livro à vossa santidade, para que os sábios e os ignorantes possam ver que eu não fujo do julgamento e do exame. Se alguns homens levianos e ignorantes quiserem usar contra mim algumas passagens das Escrituras, eu desprezo seus ataques. As verdades matemáticas só devem ser julgadas pelos matemáticos. Fecha aspas. De início, o livro não teve grandes repercussões, nem alarde, nem escândalo. Só muito depois a Igreja, como toda a comunidade científica, se daria conta da sua importância. Mas a Igreja nem teve tempo de inquirir o seu servo. Copérnico morreria logo depois. E em 1829, conta ainda Luiz Bertrand, a cidade de Varsóvia ergueu um monumento ao fundador da astronomia moderna em frente à igreja de Santa Cruz. Nenhum padre apareceu. Tycho Brahe era um dinamarquês muito feliz da vida, nascido em berço de ouro e em uma nação, a Dinamarca, que no século XVI respirava um ar de tolerância às novas ideias. Tycho era o segundo de 10 irmãos e foi educado, muito bem educado, para estudar direito. Mas ainda com 13 anos, em Copenhague, ele teve a oportunidade de assistir a um eclipse do Sol e ficou mais intrigado ainda quando lhe disseram que aquele eclipse tinha sido previsto pelos astrônomos. A partir daí, Tycho Brahe iria dedicar toda a sua vida a investigar o movimento das estrelas e dos 5 planetas conhecidos até então. Virou uma obsessão e a família desistiu de mudar a cabeça dele. Ao contrário, lhe concedeu todo o dinheiro necessário para que ele pudesse adquirir equipamentos que na época ainda eram, é verdade, muito rudimentares. Mas melhor assim do que ver o talento científico ser desperdiçado em bebedeiras e festas. Aliás, essa era outra vocação de Tycho Brahe. Foi numa festa que ele se desentendeu com outro fidalgo dinamarquês, cada um se gabando de saber mais matemática, e foram se enfrentar num duelo de espadas. Ninguém morreu, mas Tycho teve o nariz cortado e, na falta de uma cirurgia plástica, ele passou a usar uma prótese. Mais tarde, ainda graças ao prestígio da família, o rei Frederico II resolveu lhe oferecer um emprego na corte, mas não um emprego qualquer, o melhor emprego do mundo. O rei concedeu a Tycho Brahe uma pequena ilha entre a Dinamarca e a Suécia, com muita caça, lagos e peixes, para ele fazer o que bem quisesse por toda a vida. E Tycho prontamente construiu ali o seu próprio observatório, que chamou de Uraniborg, nome dedicado a Urânia, a musa da astronomia, sem medir despesas. Tycho Brahe criou em Uraniborg uma espécie de comunidade fechada, mas, a confiarmos nos relatos dos cronistas da época, apesar dos excessos de bebidas e comidas, a astronomia era levada muito a sério ali. Em plena tarde do dia 11 de novembro de 1570, ele observou o surgimento de uma nova estrela na constelação de Cassiopeia. E da mesma forma como quando assistiu à passagem de um grande cometa em 1577, Tycho Brahe sabia que o céu não era imutável, e aquilo contrariava de frente as teses de Ptolomeu. A partir daí, ele fez todo o esforço que um cientista pode fazer para conciliar a velha doutrina geocêntrica de Ptolomeu com a teoria heliocêntrica de Copérnico. Mas por que conciliar? Simplesmente porque ele se manteve o tempo todo fiel à crença na astrologia, na influência dos astros. Ele chegou a escrever, abre aspas,
Se as estrelas e os planetas não têm influência sobre os nossos destinos, para que servem eles? Fecha aspas. Na verdade, Tycho morreu acreditando que o Sol e os planetas giram em torno da Terra, mas isso não tirou o mérito de suas observações, que se tornaram fundamentais para entender o movimento dos planetas. Sem elas, Johann Kepler não daria o grande salto na astronomia ao estabelecer as leis do movimento planetário. Kepler nunca escondeu a admiração que tinha por Tycho Brahe e ficou muito impressionado com as palavras do amigo no leito de morte. Não me deixem pensar que morri inutilmente. Era como se Tycho fizesse justiça a si próprio. Johannes Kepler não foi apenas o mais inspirado, o mais ousado dos grandes gênios de sua época. Estou falando aqui dos anos de 1500 até os de 1600, enquanto a astronomia escorregava entre a astrologia, a feitiçaria e a magia. Kepler foi o mais perseverante, uma virtude importantíssima, vital para a ciência, que permite voltar atrás, começar tudo de novo, quando uma ideia não se comprova matematicamente. Kepler herdou as tabelas e mapas estelares de Tycho Brahe, que, embora tivesse erros de cálculos compreensíveis numa época em que não se dispunha de equipamentos precisos, eles foram fundamentais para que se chegasse às leis dos movimentos dos planetas. Em meio a tudo isso, Kepler teve uma vida atormentada. Alemão e protestante, ele se viu trabalhando em meio às nações envolvidas na Guerra dos 30 Anos, um brutal conflito internacional com perseguições implacáveis de parte a parte entre católicos e protestantes, que obrigou Kepler a implorar asilo em muitas cidades. Com uma numerosa família, ele teve propriedades e bens confiscados, amargou a ruína pessoal e passou privações. Foi aí que ele aceitou morar sob a proteção de Tycho Brahe durante algum tempo. E como se não bastasse, o estranho caso em que sua mãe foi acusada de bruxaria, de feitiçaria, e por pouco não acabou na fogueira, não fosse a intensa defesa que ele fez dela. Para sobreviver em meio a tantas adversidades, Kepler foi casado 2 vezes, viu os 5 filhos que nasceram desses casamentos morrerem prematuramente. E mesmo assim ele não se importou em usar de seu conhecimento científico para fazer horóscopos e prever a sorte das pessoas que lhe pagavam para isso. Naquela época, a astrologia, mesmo em mentes poderosas como a de Kepler, tinha lá sua importância. E foi estudando com afinco as anotações de Tycho Brahe, corrigindo e repetindo cálculos, que Kepler descobriu que somente uma órbita elíptica e não um círculo se encaixava com as observações feitas. Finalmente, o velho erro das órbitas circulares obrigatórias estava destruído para sempre. E assim, ele pôde anunciar o princípio simples e verdadeiro sobre o qual repousa a mecânica do universo que conhecemos. São as chamadas leis de Kepler. A primeira lei, chamada de Lei das Órbitas, onde os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, ao invés de circulares. A segunda lei, chamada de Lei das Áreas, os segmentos que unem o Sol aos planetas correspondem a áreas e intervalos de tempos iguais. A terceira lei, chamada de Lei dos Períodos, onde ele aponta a existência da relação entre a distância de cada planeta e o seu período de translação. Mais adiante, em sua obra Astronomia Nova, de 1609, Kepler admite existir a interferência de uma força magnética, mas isto somente seria explicado quando o mundo conhecesse Newton. Naquele momento, bastava para o infatigável cientista confirmar que o coro de vozes que julgava ouvir desde há muito tempo não era uma ilusão, nem loucura. Correspondia à harmonia dos mundos,
Ele retomava assim a ideia de Pitágoras, que comparou o movimento dos planetas com as cordas de uma lira. Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, no mesmo dia em que morreu Michelangelo, o grande gênio da pintura e da escultura da Renascença, 18 de fevereiro de 1564, no mesmo ano em que nasceu Shakespeare. Se nunca tivesse existido Galileu, teriam que inventá-lo. Quem foi ele? Foi o homem que tocava órgão, que desenhava e pintava, que queria projetar um templo, esculpir uma estátua, escrever uma poesia e pilotar um navio, que queria ser tudo, apenas lhe faltou tempo. Sua paixão, revelada muito cedo, foi a matemática e a mecânica. E arrojado como era, não se importou em abrir guerra contra as ideias aristotélicas. Surge daí aquela lenda de que ele atirou do alto da Torre de Pisa 2 objetos de mesmo peso e massas diferentes, para provar que os tempos da queda eram iguais. Ora, o próprio Galileu nunca fez menção a essa experiência nos seus escritos, mas o certo é que sua fama cresceu na medida em que dava aulas em Pisa e em Florença. Mas foi o Galileu astrônomo que iria assombrar o mundo, principalmente o mundo católico ainda preso ao universo que tinha a Terra no centro. O telescópio, na verdade, já era conhecido, mas não com o requinte que Galileu lhe deu no dia 21 de agosto de 1609, quando convidou a alta sociedade de Veneza para observar da igreja de São Marcos o movimento dos navios no porto. Até aí tudo bem, mas quando ele apontou o telescópio para o céu, viu que o número de estrelas era bem maior, que as Pleiades eram 36 em vez de 7, que em Órion podiam ser vistas 80 estrelas em vez de 37, que a Lua não tinha uma superfície lisa, mas era enrugada, com montanhas e penhascos, que existiam luas em torno de Júpiter, que Saturno possuía um anel, enfim, que a Via Láctea não era uma massa nebulosa, um borrão no escuro, mas sim uma floresta a perder de vista de estrelas gigantes e pequenas. Com o telescópio e seu gênio dedutivo, Galileu estava prestes a impor uma humilhação, mais uma humilhação como foi tentada por observadores antes dele, Copérnico, Tycho, Kepler, uma humilhação reduzindo a Terra a um planeta qualquer. Ora, Deus escolheu a Terra como sua morada humana, diziam os teólogos revoltados com a ousadia do astrônomo. E ela agora estava sendo destituída de sua primazia e dignidade, deixada livre entre os planetas muitas vezes maiores e entre uma infinidade de estrelas. Isto era inaceitável. E ao expor as suas convicções no livro Diálogos sobre os 2 máximos sistemas do mundo, Galileu praticamente assinou sua sentença, que por pouco não foi de morte perante a Inquisição. O processo foi longo, com idas e vindas a Roma, interrogatórios, prisão, humilhação pública. Provavelmente apresentaram a um Galileu já idoso os instrumentos de tortura que os inquisidores usavam para arrancar a confissão dos heréticos. Até o ponto, diante do risco de ser queimado vivo, o velho Galileu cedeu. De joelhos perante o tribunal da Inquisição, ele declarou, abre aspas, com a sinceridade do meu coração e da minha fé, abjuro, maldigo e detesto os referidos erros e heresias, e em geral todos os demais erros e heresias contrários à Santa Igreja. Fecha aspas. Diz a lenda que ao se retirar, Galileu murmurou, mas ela se move, apenas lenda, visando honrar um dos mais brilhantes cérebros da humanidade de todos os tempos. A verdade é que naquele momento Galileu estava cansado. Esta imagem que você está vendo agora de Galileu, feita pelo pintor Justus Sustermans,
pouco antes da morte, em 1642, quando tinha quase 78 anos de idade, mostra um rosto triste, como disse o artista depois, um dos rostos mais nobres da história. Ele estava prisioneiro em sua casa, perto de Florença. Sua influência iria impregnar o mundo. E só em 1835 a Igreja retirou do índex dos livros proibidos a obra deixada pelo astrônomo. No dia 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu finalmente os enganos cometidos pelo Tribunal da Inquisição contra Galileu. No mesmo ano da morte de Galileu, num dia de Natal, numa pequena aldeia do condado de Lincoln, Inglaterra, nasceu uma criança franzina, tão fraca que todos acreditaram que iria sobreviver só por algumas horas, se muito. Mas a criança viveu, e viveu tempo suficiente para ser coberto de todas as homenagens que um ser humano possa receber, de ser chamado de gênio, o maior de todos, e cuja obra iria abrir as portas do universo para a humanidade. Isaac Newton. Ainda hoje, a sua principal obra, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, é tida como um monumento à razão. Da forma mais resumida, pode-se dizer que pela primeira vez foi dada uma explicação sistemática, mecânica, rigorosa sob o ponto de vista matemático, para se compreender cientificamente o mundo. Até Newton, a matemática servia basicamente para calcular quantidades. Depois dele, tornou-se uma ferramenta para compreender e descrever a realidade. Alexander Pope, um dos maiores poetas da Inglaterra, num rasgo de um exagero sincero, resumiu assim o gênio de Newton. Abre aspas, a natureza e a lei da natureza ocultavam-se nas trevas. Deus disse que Newton se faça e fez-se a luz. Fecha aspas. Mas é importante lembrar que a genialidade de Newton não apareceu assim da noite para o dia. Quando jovem era tido como desatento, muitas vezes brigão e chamado de vadio. Mas ele era sistemático, lia por conta própria e teve acesso muito cedo a livros de matemática. Ele começou a elaborar o estudo da gravidade em 1666, quando uma peste obrigou os alunos de Cambridge a ficar em casa. Nasceu aí também a lenda, nunca confirmada, de que vendo uma maçã cair da árvore, concluiu que existia uma força puxando todos os corpos em linha reta. Nem o próprio Newton confirmou isso. O certo é que todas as conclusões queriam reformular a física, dar ao mundo o cálculo diferencial. Tudo ficou guardado em casa por mais de 20 anos, vez por outra sendo reveladas aos poucos amigos que tinha. Um deles era outro gênio, Edmund Halley, sim, ele mesmo, que viria descobrir e traçar a rota do famoso cometa de Halley. Deve-se muito a Halley ter praticamente forçado Newton a tirar do armário as 3 leis revolucionárias da física. A primeira, todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a mudar por meio de forças que atuam sobre ele. Segunda, a mudança de movimento é proporcional à força motora dominante e é feita na direção da linha reta em que essa força atua. E a terceira, a cada ação há sempre em oposição uma igual reação. Mas essa revolução não foi aceita de pronto. 40 anos após a sua publicação, uma forte discussão ainda dividia os cientistas. E o próprio Newton se meteu em polêmicas que nem precisava. Alguns homens, como Albert Hooke, uma figura chave da revolução científica, diziam abertamente que descobriram a gravitação antes de Newton. Uma acusação de plágio,
levando Newton a responder em tom não muito compatível com a sua figura. O fato é que muitos matemáticos naquela época realizavam trabalhos semelhantes aos de Newton. O pecado que eles cometeram foi tentar medir forças com o gênio. Pois a genialidade de Newton estava sobretudo no método, na dedicação, nas provas e contraprovas tão sólidas que não davam margem a contestações. O sistema newtoniano era tão perfeito na época que muitos se atreviam a dizer que parecia não haver lugar para mais ninguém. Newton morreu no dia 27 de março de 1727, aos 84 anos, e foi enterrado com todas as honras de rei, o caixão carregado por duques e condes, um privilégio nunca concedido a um homem da ciência. Neste episódio você pôde ver como foi duro, como foi árduo o trabalho dos astrônomos no início para convencer e provar matematicamente que o movimento das estrelas do céu não significa exatamente que nós aqui estamos parados e que nós somos o centro de tudo. Demorou muito para convencer e muita gente deu a vida por isso. A Terra foi reduzida à condição de um simples planeta que gira em torno do Sol, e o Sol que gira em torno de uma galáxia que viaja pelo espaço, levada por uma força que atrai todos os corpos, a gravidade. Eu já ouvi muita gente dizer que tomar consciência da grandiosidade do universo provoca uma sensação de vazio e de solidão. O fato é que num raio muito longo, muito grande, nós temos consciência de que não há ninguém a nos responder. Não há ninguém, nós não temos vizinhança. E se estivermos numa situação de perigo, e de fato estamos, nós não temos a quem recorrer. Newton disse que sempre se imaginou como se fosse uma criança brincando na beira de uma praia, feliz da vida, se contentando quando achava um seixo diferente, uma concha. Enquanto isso, o mar, o oceano, inteiramente desconhecido, estava à sua frente, chamando. Por isso, contemplar aquela foto no início deste episódio é tão importante. É como se estivesse nos convidando à exploração. Nós estamos observando estrelas de bilhões e bilhões de anos atrás, como a nos dizer que não importa, mesmo que a vida aqui na Terra seja extinta, elas continuarão a brilhar, independentemente das nossas tragédias. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.